Imagine por um instante que dentro de você existe uma força tão sutil quanto um sussurro, mas capaz de derrubar muralhas invisíveis que prendem a alma humana. Carl Jung, o visionário da psicologia profunda, tropeçou em um padrão que o deixou atordoado, algo que ele descreveu como uma das metamorfoses mais inquietantes que a natureza humana pode revelar. Em suas anotações confidenciais, ele falava de pessoas comuns, aquelas que o mundo rotula como frágeis ou excessivamente sensíveis, mas que, em um piscar de olhos, se revelam como forças primordiais. Não eram meros sobreviventes de dores alheias, eram os guardiões silenciosos de segredos emocionais, esperando o momento em que o véu da ilusão se rasga. Esses seres que eu chamaria de despertares internos não apenas reescreviam suas próprias histórias, mas iluminavam caminhos esquecidos para todos nós, mostrando que a verdadeira transformação começa quando paramos de carregar o peso do mundo e começamos a forjar nossa própria armadura. Jung dedicou anos de sua vida em Zurique, mergulhando nos labirintos da mente humana, e o que ele encontrou em pacientes particularmente receptivos ao sofrimento alheio era de arrepiar a espinha de qualquer estudioso da psique. Esses indivíduos chegavam à sua clínica como sombras de si mesmos, carregando cicatrizes que o mundo exterior mal percebia. Eram os que escutavam as confissões não ditas, os que sentiam o veneno das palavras não proferidas, os que se dobravam sob o fardo de famílias desfeitas, amores traídos e amizades envenenadas. Não era fraqueza, não. Era uma capacidade inata de absorver o caos emocional como uma esponja cósmica, transformando o veneno alheio em combustível para uma revolução interna. Jung notou que esses sensitivos não eram vítimas passivas. Eles eram coletores meticulosos de dados emocionais, arquivando cada gesto, cada tom de voz, cada hesitação que revelava as fraquezas ocultas dos que os feriam. Em sessões que duravam horas, ele via como esses pacientes, longe de se lamentarem, dissecavam padrões com a precisão de um cirurgião, mapeando as inseguranças dos agressores como se fossem mapas estelares de galáxias sombrias. O que gelava o sangue nas veias de Jung não era o sofrimento em si, mas a frieza calculada com que esses sensitivos o registravam. Ele esperava ouvir narrativas fragmentadas de dor, mas em vez disso, ouvia análises afiadas como lâminas. Meu pai explode quando se sente invisível, porque sua infância o ensinou que o silêncio é punição. O Dee, minha parceira, mente sobre pequenas coisas para testar limites, porque teme o abandono como um abismo sem fundo. Esses não eram lamentos, eram relatórios de inteligência emocional, compilados ao longo de anos de observação silenciosa. Jung percebeu que a mente desses indivíduos funcionava como um quartel-general estratégico, não como um diário de vítima. Eles viam tudo, as microexpressões que traem mentiras, os padrões repetitivos que denunciam ciclos viciosos, as máscaras que caem no escuro. E o mais perturbador, eles nunca usavam esse arsenal. Guardavam-no como um ferreiro guarda o metal bruto, esperando o fogo certo para forjá-lo em algo invencível. Se você já sentiu que as pessoas ao seu redor subestimam o quanto você percebe, pare tudo agora e reflita. Eu vejo através das cortinas que vocês tecem para se esconderem. Jung, intrigado, começou a testar esses sensitivos de formas que beiravam o experimental. Ele convidava colegas para sessões sem qualquer contexto prévio, apenas para observar. Em minutos, esses pacientes delineavam traumas enterrados, dinâmicas relacionais tóxicas, até inseguranças profissionais, com uma taxa de acerto que ultrapassava os 95%. Não era misticismo, era hiperatenção, um processamento acelerado de sinais emocionais que o cérebro comum ignora. Jung tremia ao anotar isso, porque entendia o abismo. Esses sensitivos não sentiam mais. Eles decifravam.
A sociedade, em sua cegueira coletiva, rotulava isso como hipersensibilidade, uma maldição a ser medicada ou silenciada. Toda vez que tentavam alertar sobre as teias de manipulação que os cercavam, as agendas ocultas, as promessas vazias, os jogos de poder disfarçados de afeto, eram chamados de dramáticos, de exagerados, de muito emocionais. Aprenderam a calar, a duvidar, a se desculpar por enxergar a nudez da alma humana. Mas a verdade não some só porque você a engole. Ela se acumula como sedimentos em um rio subterrâneo até que a pressão a faça explodir em uma nascente de clareza absoluta. Jung via que esses sensitivos não enlouqueciam por sentir demais. Enlouqueciam por serem forçados a negar o que sentiam. Não eram colapsos nervosos que ele tratava, mas renascimentos disfarçados de crise. O gatilho, em todos os casos que ele catalogou, era sempre o mesmo. Uma traição que cortava como uma lâmina afiada, vinda da pessoa mais confiável, aquela que eles haviam protegido com unhas e dentes. Não era só a infidelidade carnal ou a sabotagem financeira, era a epifania de que os sinais estavam ali o tempo todo, piscando como faróis em uma neblina que eles mesmos criaram para preservar a ilusão de harmonia. Esses sensitivos, fiéis à sua essência, engoliam a dor em silêncio, se culpavam, redobravam esforços para serem o porto seguro perfeito. Mas então vinha o evento de lucidez. Aquele instante em que o instinto de autopreservação sobrepujava a fé cega na bondade humana. Jung descrevia isso como a fusão do intelecto analítico com a sabedoria intuitiva, um casamento alquímico que transformava chumbo em ouro psicológico. O que acontecia a seguir deixava todos os envolvidos em pânico gelado. Em vez de explosões de raiva ou rios de lágrimas, esses sensitivos assumiam uma serenidade sobrenatural, como o centro de um furacão. Não atacavam, revelavam. Com a precisão de um anatomista, expunham cada camada da falsidade acumulada. Você me traiu não por fraqueza, mas porque sua insegurança te faz sabotar o que ama. Não era vingança, era dissecação. Uma cirurgia verbal que removia o tumor da ilusão sem derramar uma gota de ódio desnecessário. Jung via nisso a essência da integração da sombra, não o mal reprimido, mas a inteligência sufocada, a intuição amordaçada, a força negada. Quando esses aspectos se uniam ao eu luminoso, nascia o ser completo, aquele que Jung temia e admirava. Um sensitivo que não podia mais ser ludibriado, porque via as cordas das marionetes antes mesmo de os bonecos se moverem. Se você já experimentou esse momento de calma letal após uma decepção profunda, saiba que não está sozinho. É o seu eu autêntico finalmente respirando livre. Essa metamorfose não era passageira, como Jung temia que fosse. Esses pacientes não voltavam aos padrões de complacência. Instalavam fronteiras como muralhas inexpugnáveis, sem remorsos ou dúvidas. Suas vidas se reconfiguravam em meses. Relacionamentos tóxicos eram dissolvidos com elegância estratégica, laços familiares venenosos cortados sem drama excessivo, existências reconstruídas do zero, guiadas por uma bússola interna infalível. Jung os via se tornar empáticos seletivos, ainda capazes de mergulhar nas profundezas emocionais, mas agora, com válvulas de segurança que direcionavam essa empatia para quem a merecia. O mais inquietante para ele era o efeito colateral. As pessoas que outrora os pisoteavam começavam a se sentir desconfortáveis em sua presença, como se um radar invisível os expusesse. Não havia agressividade, apenas uma aura de autenticidade que fazia os predadores recuarem, instintivamente sabendo que suas táticas de controle haviam se tornado obsoletas. Jung anotava: o sensitivo desperto não proclama sua força. Ela vibra no ar, ecoando nos ossos de quem o cerca.
Essa fascinação de Jung ia além do acadêmico, tocava em algo pessoal, uma ressonância com sua própria jornada como um homem de sensibilidade aguçada, que via camadas da realidade que o mundo rejeitava. Ele se via nesses pacientes, no tormento de perceber o invisível, no peso de carregar o emocional coletivo. Esses casos o confrontavam com uma indagação perturbadora. E se os sensitivos deixassem de ser os amortecedores emocionais da sociedade para se tornarem arquitetos dela? Anos depois, rastreando esses transformados, Jung descobria noites insones valendo a pena. Eles prosperavam de formas invejáveis. Negócios floresciam porque liam as necessidades não ditas dos clientes como páginas abertas. Relacionamentos se solidificavam porque identificavam predadores emocionais em segundos. Decisões fluíam com precisão cirúrgica, ancoradas em uma intuição agora blindada. O que o aterrorizava era a simetria. Esses sensitivos não se tornavam menos compassivos, tornavam-se compassivos perfeitos, o que os equipava para manipular com a mesma maestria com que haviam sido manipulados. Mas aqui está o cerne do que deixava Jung em sobressalto. Eles escolhiam não usar esse poder para o mal. Podiam devastar quem os ferira, mas optavam por uma extração cirúrgica, remover o tóxico e seguir adiante, deixando o vazio para que o outro preenchesse com sua própria verdade. Jung via neles o sensitivo integrado, detentor de uma sensibilidade que sente o universo e uma sabedoria que seleciona o que vale o investimento emocional. Em notas privadas, ele confessava: é algo sublime e temível. Eles se tornam o que todo manipulador mais teme. Alguém que os penetra completamente, mas não precisa de nada deles. Se você chegou ao ponto em que decifra as pessoas sem ansiar por sua validação, sinta o poder disso. Eu te vejo, mas não dependo de você. Essas transformações não ecoavam no vácuo, reverberavam por todo o ecossistema relacional desses sensitivos. Dinâmicas familiares ruíam não por ataques, mas pela recusa em sustentar o caos. Pais dependentes confrontavam vícios sem o colchão emocional. Parentes manipuladores perdiam seu alvo preferido. O equilíbrio forçado expunha as fissuras. Jung percebia o efeito espelho do sensitivo desperto. Sua mera existência refletia as sombras alheias com clareza incômoda, forçando evolução ou revelação. Os autênticos se fortaleciam, atraídos por essa presença segura. Os tóxicos se debatiam, tentando arrastar de volta ao antigo padrão só para se expor mais. Jung notava que esses integrados se tornavam detectores vivos de verdade. Não por julgamento, mas por essência, uma presença que desnudava sem esforço. Quando Jung os conectava a outros pacientes, o fenômeno se ampliava. Em instantes, diagnosticavam feridas centrais e terapias ideais com acurácia que superava sua própria expertise de décadas. Isso o atormentava eticamente. Se sensitivos podiam cultivar tal insight, o que restava à psicologia tradicional? Ele desenvolveu um protocolo de observação, não como terapia convencional, mas como crônica da emergência de uma consciência guerreira após a traição suprema. Os estágios fluíam organicamente. Primeiro, o reconhecimento das sombras reprimidas. Não só a raiva, mas a astúcia, a resiliência, o direito à autonomia. Paravam de patologizar sua percepção e a abraçavam como um sistema de processamento de elite. Então vinha a integração, o caldeirão onde luz e sombra se fundiam no eu pleno, capazes de ternura seletiva e precisão implacável. Jung via-os emergir como arquitetos psicológicos, navegando sistemas humanos com maestria intuitiva, neutralizando manipulações antes que germinassem. Não eram mais vítimas, eram imunes ao abuso, preservando a chama do amor genuíno. Suas anotações transbordavam assombro. Compassionada com sabedoria, eles são os mais potentes que já encontrei.
Por fim, o retorno ao serviço, não frios, mas generosos com discernimento, guiando outros sensitivos a essa liberdade, tecendo redes de resiliência psíquica. Os ecos de Jung persistem, redefinindo sensitividade não como doença, mas como evolução adaptativa em um mundo que a explora. Ele alertava: sem âncoras éticas, esse dom podia virar arma de manipulação suprema. Por isso, guardou seus arquivos como tesouros, temendo que gatilhos deliberados transformassem despertares em caos. Suas notas finais pintam guerreiros equilibrados, gentis com os dignos, inabaláveis ante ameaças, modelos para o salto humano, sentindo sem se perder, vendo sem cinismo, amando sem dissolução. Jung encerrava sua carreira com uma pérola. A jornada do sensitivo não é da vulnerabilidade à indiferença, mas da absorção inconsciente à escolha consciente. Tornam-se empáticos perfeitos. Sua advertência aos futuros: nunca subestime quem confia plenamente em sua visão interna. O sensitivo desperto é a evolução máxima da psique. Se você aprendeu a crer inabalavelmente em sua intuição, sinta o triunfo. Eu não duvido mais do que vejo e sinto. As visões de Jung se provam proféticas na era atual. Com estudos ecoando sua saga, sensitivos integrados viram inabaláveis, imunes a gaslighting por fé absoluta em si, cegos a truques por visão preemptiva, inquebráveis por renascimento no abismo. Todo sensitivo enfrentará o catalisador, a traição que clama por soberania ou submissão. Não é se, mas como, integração consciente ou devoração caótica. Jung via que a maioria opta pela precisão, não crueldade. Pela espinha dorsal, não perda do coração. Tornam-se amor com limites, cuidando fundo enquanto se blindam. Sua lição final ressoa: não mudam. Revelam o eu condicionado. Todo sensitivo abriga o potencial de intocável psíquico, ativado por dor que força o despertar. Jung sussurrava: a tragédia do sensitivo não é a sensibilidade, mas o quanto demora a honrá-la. Voltando ao início, o padrão que o perturbara não era isolado, era verdade essencial. Sensitivos não são vítimas natas, são potências natas, suprimidas pela norma social. Quando quebram, despertam armas ancestrais. Jung desmascara: os mais gentis são os mais fortes, pois gentileza sem força alimenta o veneno. Décadas estudando os que pareciam frágeis até o estalo interno, Jung provou: não é insensibilizar-se, mas sensibilizar-se conscientemente. Consciência transforma vítimas em forças primordiais. O belo em suas descobertas, nunca perdem o amor, aprendem a se amar com fúria igual. Se você é sensitivo, ouça: sua sensibilidade não é fraqueza, é lâmina. O dia em que a empunha com consciência é o dia em que vira potência. Perigosa não para inocentes, mas para exploradores. O mundo clama por mais assim, sensitivos que sabem seu valor, creem em sua visão, recusam ofuscar-se por conforto alheio. Jung nos deixa a interrogação: não se transformaremos, mas se o faremos por escolha ou compulsão vital? Comente: eu escolho a transformação consciente. Se está pronto para ser o sensitivo integrado que Jung cravou, porque o planeta não quer mais sensitivos partidos, quer despertares, e sua pesquisa grita: é não só viável, inevitável, o sensitivo estalará. A questão é: você guiará esse poder ou ele te guiará? Obrigado por mergulhar nessa jornada. Nos vemos no próximo Véu da Alma.